Afinal, qual é a diferença entre custo, custo fixo, despesa fixa, despesa variável? Hoje eu tô aqui para descomplicar o fluxo de caixa para você e esses conceitos são muito mais simples e mais importantes na gestão do seu negócio do que você imagina. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila Monteiro, eu sou empresária especialista em gestão financeira e estratégica e abri esse canal para auxiliar você, empreendedor e empresário, com dicas da parte financeira e estratégia que te auxiliem na alavancagem e geração de lucro aí do seu negócio. Por isso, já vou te pedir para se inscrever aqui no canal para receber as atualizações de conteúdo toda semana e já dá aquele like aqui, né, no nosso vídeo. E não esquece, me segue também lá no Instagram para acompanhar mais de pertinho as dicas que eu compartilho por lá. É isso, bora pro vídeo. Camila, afinal, para que eu preciso diferenciar o que é custo de despesa? Que diferença isso faz na hora da gestão na minha empresa? Toda diferença. E é muito mais simples do que você imagina. Hoje é importante que você, como gestor do seu negócio, consiga interpretar o seu fluxo de caixa para entender aonde está indo parar o seu dinheiro. E para interpretar bem o seu fluxo de caixa, para entender quanto de margem a sua operação está gerando, quanto de lucro líquido final, né, você está conseguindo obter no contexto atual do seu negócio, você precisa entender a diferença que é simples entre custo e despesa. E eu nem vou me aprofundar entre custo fixo, variável, despesa fixa e variável. A gente vai usar só essas duas nomenclaturas, custo e despesa, tá? Que é um direcionamento que a gente vai dar para toda saída financeira do seu caixa, ou seja, todo gasto, todo dinheiro que sair da conta da empresa, né, ou do caixa em dinheiro da empresa, vai ser atrelado como custo ou como despesa. E vamos ao conceito. Custo, ele é basicamente o gasto que vai variar de acordo com o volume vendido ou a produção realizada. O custo, ele tem ligação direta com a produção, venda e comercialização. Alguns exemplos de custo são, por exemplo, comissão, taxas, custos financeiros, como a taxa de maquininha de cartão, o imposto sobre serviço ou imposto sobre produto, que ele só existe à medida que você vende. A embalagem, o próprio insumo, o item em si, ou os itens que você compra para produzir o seu produto ou para oferecer o seu serviço. Para quem tem uma loja, por exemplo, o exemplo de custo que essa pessoa tem é o item, por exemplo, uma loja de telefones. Ela comprou esse telefone no fornecedor, então ela comprou pelo produto final. Ela comprou um produto e ela tá ali com ele exposto para vender. Além do produto, ela tem a embalagem, ela tem o imposto que ela paga, ela tem a transação financeira, o custo financeiro. Caso essa loja pague comissão para os vendedores, comissão que eu ganho é de 10% em cima da venda desse telefone. A comissão que eu ganho, ela é um custo também. Então, ela está diretamente ligada à precificação. Então, o custo, todos os custos, ou a maioria deles, né, eles precisam estar embutidos dentro da precificação, a maioria não, todos os custos eles precisam estar embutidos dentro da precificação do seu produto ou do seu serviço. Mesma coisa se você vende bolo, né? Você vai fabricar bolos. Então, todos os gastos que você tem que vir com insumos, com embalagens, além dos gastos financeiros, de transação, de armazenamento, ele precisa estar contabilizado aqui. E aí, no fluxo de caixa simplificado que a gente utiliza é basicamente venda, receita gerada, os custos financeiros, né, que são desembolsados naquele mês, por exemplo, e eles normalmente vão ser maiores se você tem uma produção muito grande ou uma venda muito grande. Então, por quê? Todas as vezes que eu tenho muitas vendas de celular, né, no exemplo da loja, eu preciso comprar de volta no meu fornecedor para manter o meu estoque abastecido, para que eu consiga ter produto, para que eu consiga vender. Então, se eu vendi muitos celulares e eu tô com o meu espaço de estoque em aberto, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir na compra desses produtos, que é um custo de aquisição de mercadoria. Então, o custo ele está diretamente ligado à venda ou à produção, tanto de produtos ou serviços. Qual a diferença, Camila? A diferença é que eu não falei que ele está ligado à precificação? Então, o custo unitário de cada produto ou de cada serviço, ele precisa estar alinhado com o preço de venda. Então, eu tenho um custo de R$500 entre aquisição desse telefone, entre embalagem, comissão, impostos. Eu coloquei todos os meus custos aqui e dá R$500. E eu vendo ele a R$1.000. Eu vendo esse telefone a R$1.000. Então, o que eu sei que dessa transação aqui? Eu tenho 50% de custo
que é um dinheiro que passa por mim, ou seja, você me entregou R$1.000, eu te entreguei o telefone, e aí R$500 eu distribuo 400 para o fornecedor, 50 para o imposto, mais 20 para cá, mais 30 para cá, R$500 é o que ficou na minha mão, que é a margem que eu tenho a cada transação realizada, seja em venda de produto ou na venda do serviço. E aí, essa margem que sobra, vendi o celular por 500, por 1.000, recebi os R$1.000 e automaticamente já passei 500 para o meu fornecedor, fica R$500 de margem para que eu possa pagar as minhas despesas e ainda gerar lucro. Então, a minha margem de contribuição, tá? Margem de contribuição ou lucro operacional unitário, ele precisa ser suficiente, óbvio que em escala, né? Um celular não vai pagar todas as minhas despesas, mas a minha meta de venda, por exemplo, são 10 celulares. Eu tive R$5.000 de margem geral e as minhas despesas dão R$4.000. Então, 5.000 de margem pagou os 4.000 de despesas e ainda gerou R$1.000 de lucro. Agora, se eu tive R$5.000 de margem, de margem de contribuição mensal e tive R$10.000 de despesa, a minha margem foi insuficiente, eu fiquei com 5.000 no negativo. Então é por isso que esses conceitos, eles são tão importantes, né? De nós entendermos que o que sobra depois que eu deduzo o meu custo, ele não necessariamente é o meu lucro líquido, ele é o meu lucro operacional, o meu lucro bruto, ou a minha margem de contribuição, como eu prefiro chamar, que é o valor, o montante que eu vou ter em caixa, que vai ser para pagar as minhas despesas. E Camila, tá, o que são as despesas? As despesas são os gastos com folha de pagamento, ou seja, despesas administrativas, né, de pessoas que não estão diretamente ligadas à parte de produção ou à parte de comercial, né, mas a remuneração comercial, o salário fixo, ele entra dentro das despesas, a comissão que entra dentro do custo, tá? E as despesas com folha de pagamento, administrativa, salarial, prolabore dos sócios que ocupam normalmente o cargo de gestão, aluguel, condomínio, luz, internet, todas as demais despesas. Comprei um ar-condicionado, a parcela desse ar-condicionado, comprei um notebook, um computador, uma mesa, uma reforma, comprei um curso e fiz parcelas de investimento, né? Tanto em infraestrutura como em investimento em capacitação para o meu negócio, tudo isso entra no fluxo de caixa na categoria de despesas. E as despesas, normalmente, elas são recorrentes, né? Eu não gosto muito do termo fixas, mas elas acontecem de maneira recorrente. Todos os meses você tem mais ou menos os mesmos boletos para pagar. Então, as suas despesas não sofrem oscilações muito abruptas. E normalmente você já deve, pelo menos, ter consciência financeira de quanto de despesa você tem para pagar nos próximos meses. Isso te dá clareza para que você consiga definir a sua meta de geração de receita. Porque se eu sei que gerando 10.000 de receita, eu tenho 50% de custo e 50% é margem de contribuição, 10.000 de receita, 50% dá 5.000, 5.000 cobrem as minhas despesas? Não, eu preciso de pelo menos 10.000 para cobrir as minhas despesas. Então, o que eu faço? Eu aumento a minha meta de venda. Quanto que é 10.000 é 50% de quanto? Então, é de 20.000. Eu preciso de 20.000 de receita porque eu sei que eu tenho 50% de margem. 50% de margem, nesse caso, é 10.000, que vai me deixar no ponto de equilíbrio financeiro. Então, quando você tem clareza de o que são os custos realmente, como eles interferem no seu fluxo de caixa e na precificação para a geração de margem da sua empresa, qual é o montante o que são, né? E quais são, quanto dá o montante de despesas que a sua empresa tem, você tem muito mais clareza estratégica em relação ao seu fluxo de caixa para traçar as metas de venda que vão culminar aí no resultado satisfatório para o seu negócio. E não só para alcançar o ponto de equilíbrio financeiro, mas para a geração média de lucratividade também, tá? Então hoje, se o seu panorama é uma média de 15% de lucro líquido num fluxo de caixa, onde você tem aí, vamos colocar, 30%, 40% de custos, seria 60% de despesas, menos 15, 45, 40% aqui, 40% de custos, 45% de despesas e 15% de lucro líquido. Você pode projetar o seu caixa, óbvio que considerando o mesmo mix, né, de produtos ou serviços, e mantendo
tendo o controle de gastos para que você maximize isso. Hoje, se 15% dá R$ 1.500 de lucro, você quer o dobro, você quer R$ 3.000 de lucro. Então, R$ 3.000 é 15% do montante total que você precisa gerar de receita ou de faturamento aí dentro da sua empresa. E com essa clareza de indicadores, né, de atribuições mesmo desses conceitos, fica muito mais fácil você conseguir criar projetos que vão culminar num resultado de alavancagem aí para o seu negócio. É isso, se você conseguiu compreender o vídeo de hoje, se foi legal, se você conseguiu ter clareza em relação à diferença entre esses conceitos, já aproveita e deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal para receber semanalmente a atualização de conteúdo que a gente insere aqui e não se esquece de me seguir lá no Instagram para acompanhar as dicas que eu compartilho diariamente por lá. É isso, até a próxima!